Que os anjos do Senhor acampem-se ao seu redor neste dia. Mude o foco. Mateus 14, 29 e 30. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. O escritor Daniel Levitin, no livro A Mente Organizada, afirma que hoje nos tornamos viciados em estímulos e que as constantes notícias e o conhecimento podem dominar nossa mente. No bombardeio da mídia, torna-se cada vez mais difícil encontrar tempo para se concentrar em Deus. Em outras palavras, o escritor está dizendo: precisamos manter o foco em Jesus e não se desviar jamais. Certa ocasião, Jesus mandou os seus discípulos atravessar o lago enquanto ele despedia a multidão. Depois de remarem por mais ou menos 6 horas, uma grande tempestade os alcançou. Jesus, que muitas vezes não tinha tempo para comer e dormir, mas tinha tempo para orar, estava no monte intercedendo por eles, e quando os viu em dificuldade, vai em socorro deles, andando por cima do mar. Quando os discípulos viram Jesus andando por cima do mar, no meio da tempestade, naquela madrugada, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar de pavor. Jesus se identifica e Pedro pede para ir ter com ele andando por cima do mar. Jesus manda ele ir. Pedro começa bem, andando por cima das águas, mas deixou de olhar para Jesus com medo da tempestade e começou a afundar. Jesus atende o seu pedido de socorro e o coloca de novo dentro do barco e acalma a tempestade. O que eu quero destacar é que, no momento em que Pedro deixa de olhar para Jesus, ele começa a afundar. Quantas vezes, ao enfrentarmos as tempestades da vida, fazemos como Pedro? Olhamos para as ondas, para os problemas, para as dificuldades, em vez de mantermos nossos olhos fixos no Salvador. E aí, os nossos pés vacilam, perdemos o equilíbrio e começamos a afundar, como aconteceu com Pedro. Jesus socorreu Pedro, mas ensinou a ele e a todos nós uma grande lição. Jesus disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando deixamos de olhar para Jesus, sempre vamos começando a afundar. Precisamos aprender a manter o foco em Jesus. Não ficar concentrado nos problemas, nas dificuldades e nas tempestades da vida. Vamos olhar fixamente para o Senhor, pela fé. Olhar para as promessas maravilhosas de Deus, para a sua palavra. E se, por um momento, duvidarmos, tivermos medo, Jesus estará sempre pronto a nos socorrer quando clamarmos por socorro. Ele segura nas nossas mãos e nos ergue e nos levanta. Você está enfrentando tempestades existenciais, conjugais, familiares, financeiras. Você está enfrentando medo, angústia, ansiedade, depressão. Seja qual for a origem da sua tempestade, Jesus tem poder para acalmá-la e colocar você acima delas. A tempestade pode ser maior do que você, mas ela está sempre debaixo dos pés de Jesus. Então diga como Pedro com toda a fé: Senhor,
salva-me. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a manter os nossos olhos fixos no Senhor. Por maior que sejam as tempestades da vida, que possamos estar sempre firmados na Tua palavra, nas Tuas maravilhosas promessas. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta reflexão. Seja qual for a dificuldade que os Teus filhos estejam enfrentando, que o Senhor possa socorrê-los, ajudá-los e mantê-los acima delas pelo Teu poder e graça. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa reflexão. Deus lhe abençoe.